Senhor presidente, senhor relator, prezado senhor Paulo Vieira de Souza, colegas parlamentares. Senhor Paulo, eu sou do PSDB, sou vice-líder do PSDB. Eu estou conhecendo o senhor aqui agora. E, em momento algum, durante todo o período que tivemos aqui, houve da parte do PSDB, eu digo isso porque eu frequento todas as reuniões da liderança do PSDB, da bancada do partido, qualquer possibilidade de se obstacular ou protelar a vinda do senhor, até porque o partido votou desde o início, porque sabia dessa disposição do senhor de vir. Eu só não fazia ideia o tão importante para o senhor, e eu diria mais para o país, que pudéssemos ouvi-lo. Se eu soubesse da importância para o senhor, até em respeito ao senhor, eu também teria me empenhado mais para agilizar. Mas eu acho que foi extremamente oportuno. Eu comungo com esse sentimento do senador Pedro Simon, e aí, no caso, de uma forma mais profunda, porque eu venho acompanhando como membro da CPI e até pelas acusações sistemáticas que tentaram imputar ao partido, com o propósito de sangrar o partido, a ponto de estabelecerem para o senhor um codinome, ou um apelido, uma alcunha, e o senhor mesmo disse, não tem nada contra apelido, fez até referência ao rei, né, o orgulho de todos nós brasileiros, o embaixador do Brasil. Senhor presidente, vejo que... Eu peço silêncio à manifestação do senhor deputado Domingos Sávio. É o adiantado da hora, né, e a ausência do almoço. Na verdade, isso se repete todos os dias, mas eu sinto que a CPMI tem que persistir para que nós cheguemos aos nossos objetivos. Eu ia dizendo que o que esse depoimento nos traz, dentre outras coisas, é o absurdo que se chegou. Eu ouvi, inclusive, do senador Aloysio Nunes, figura exemplar dessa casa, que numa determinada reunião recente, quando dizíamos da vinda do senhor, alguém comentou que ele o conhecia. E ele não só disse que o conhecia, mas que o conhecia bem e que o admirava. E eu, na ocasião, fiz referência, usando a alcunha que tem sido usada pela imprensa, Paulo Preto, e ele, de pronto, disse, não é assim que ele o trata. E o senhor lembrou aqui que poderia ser um apelido natural se a sua mãe, seus irmãos, seus familiares assim o tivessem tratado. Não haveria nenhuma dificuldade. Não seria pejorativo. Não seria pejorativo. Né? Mas feito agora e associado à calúnia, aí mostra que este caso envolve pessoas que não têm sequer esse escrúpulo. Não tem escrúpulo nenhum. Né? Atuam até de uma forma racista, porque quando fazem dessa forma, é racismo, é desrespeito ao povo, à nação brasileira, que é, como foi lembrado pelo senador Pedro Simon, uma nação essencialmente com laços profundos e com uma formação a partir da raça negra, sim, com muito orgulho para todos nós. Mas eu quero dizer que o que é mais importante é que o senhor vem para nos demonstrar o seguinte: o senhor não é filiado ao meu partido, mas serviu a ele em alguns momentos, e eu não tenho dúvida, pelo que o senhor descreveu, pela firmeza, serviu muito bem. Serviu muito bem. É surpreendente e muito possivelmente movido pelo conjunto de notícias, pela orquestração de calúnias e pelas publicações, que o governador Goldman tenha feito a exoneração do senhor. Não vou aqui fazer uma reflexão sobre ela, mas foi feliz o presidente Fernando Henrique, a partir do senador Aloysio Nunes, quando teve no governo federal, foi feliz o governador Geraldo Alckmin, foi feliz o governador José Serra de tê-lo. E o senhor aqui lembrou que se orgulha muito do que fez. Eu acredito que tudo isso nos ajuda, e até o senhor com muita propriedade destacou o orgulho que tem de ser um triatleta. Aliás, eu acho que isso ajuda a compreender a disciplina que o senhor tem. O senhor mostrou aqui, inclusive, na forma de se manifestar, ser um homem extremamente disciplinado. Nós precisamos disso na vida pública, em que pese
o senhor mesmo ter lembrado que muitas das vezes o seu jeito de ser, a sua natureza, pode lhe causar algumas dificuldades, mas é assim na vida humana para todos nós. Nós não conseguimos, estamos longe de conseguir a perfeição, não é? Ou pelo menos a perfeição aos olhos dos outros. Cada um tem o seu jeito de ser. Mas eu não creio que para a vida pública o prioritário, o mais importante, seja necessariamente o comedimento com as palavras, mas sim a verdade nas palavras. O objetivo do senhor estar aqui foi originariamente uma declaração atribuída ao senhor Pagô, de que, e na mesma declaração ele fazia referência ao senhor, de que o senhor poderia ter, de alguma forma, participado de um processo de arrecadação ilegal, porque com o uso da estrutura pública é ilegal, é tráfico de influência, que o senhor poderia ter participado, mas ontem o senhor Pagô de forma clara e categórica, descartou isso, disse que não, que ele jamais disse, que o repórter, de alguma forma, torceu as suas palavras, que ele fez referência a uma conversa de botequim, e que essa conversa de botequim é que fazia essa especulação, e ele próprio, o senhor Pagô, disse ter dito ao repórter que isso não era algo que merecesse ter credibilidade. Ao mesmo tempo, essa reportagem que o senhor Pagô fez referência ao senhor, ele fez referência ao De Filipe. Então, o deputado De Filipe, que era o coordenador financeiro, o tesoureiro da arrecadação da campanha da presidenta Dilma. Na mesma reportagem fez referência ao De Filipe. E, ao contrário do senhor, o De Filipe, de fato, operou a estrutura pública para arrecadar dinheiro. Foi ao DENIT, pediu a lista e, mais do que isso, pediu ao Pagô que ele próprio arrecadasse. E o senhor Pagô confirmou que ele próprio entrou em contato com as empresas que tinham dinheiro a receber do governo federal. É uma diferença gritante. Salta aos olhos e agora aos ouvidos, e não vai dar para calar esse barulho de trem no ouvido. Por isso, senhor presidente, eu quero, na minha manifestação, já caminhando para a conclusão, cumprimentá-lo, agradecê-lo. Isso esclarece ao país. Olha que uma mentira repetida inúmeras vezes começa a ser colocada como verdadeira. Essa tática tem sido usada. Essa tática tem sido usada de maneira permanente no Brasil. E fizeram do senhor uma dessas vítimas. Repetiram inúmeras vezes, criaram um codinome, criaram um apelido para o senhor, criaram toda uma celeuma. Ninguém provou nada. Até os que acusaram agora já dizem que não falou aquilo que está na reportagem. No entanto, o senhor pode ter certeza, senhor Paulo de Souza, amanhã vai ter deputado que, para sangrar o PSDB, vai continuar dizendo que o senhor é suspeito. Não se incomode com isso. Teve a oportunidade aqui de, olhando no olho do senhor, falar alguma coisa ou provar. Não falou, não provou, mas vai dizer para a imprensa, vai repercutir nos discursos. E alguns veículos da imprensa, alguns, repercutem uma mentira repetida tantas vezes até que ela vire verdade, ou que encubra aquilo que realmente interessa ao país, que é investigar os desmandos e abusos. E aí eu concluo, senhor presidente, dizendo que ontem o senhor Pagô disse que, além do De Filipe, o então senador, à época, né, terminando o cargo de ministro da República, o procurou e disse: eu quero que o senhor me ajude a arrecadar dinheiro com as empresas que estão prestando serviço aqui ao DENIT. E, na negativa do senhor Pagô, ele, em dedo em riste, o ameaçou. E o senhor Pagô disse que ele deveria procurar partidos. Eu sei que o vice dele, candidato em Minas naquela época, era o Patrus Ananias, também um ex-ministro. É preciso que a gente convoque aqui o senhor Hélio Costa para dizer se ele foi atrás do partido, se ele não teve êxito ali, que convoque aqui o De Filipe. O senhor Hélio Costa deve uma satisfação ao Brasil e deve uma satisfação a nós mineiros pela atitude que teve. Com a palavra...